Fala galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Olha, hoje a aula está sendo diferente. Tio André está fazendo a aula de casa, porque eu passei por um procedimento odontológico e estou sem poder me esforçar muito, então para não fazer na escola, estou fazendo hoje de casa. Mas vou fazer o possível para que seja do mesmo jeito como a gente faz no dia a dia, na sala de aula ou nas videoaulas que a gente tem feito, certo? Para início de conversa, eu vou pedir para que vocês peguem um livro de vocês e abram aí na página 304 e 305, que a gente vai estudar sobre esses dois povos indígenas que falta a gente estudar ainda, né? Nós vimos sobre os povos tupis e os macrugês, que são o tronco da linha tupi e macrugês, o tronco dos indígenas. Como assim, tio, tronco? Já expliquei na outra videoaula. Os indígenas eles têm várias línguas, né? Várias línguas. Os povos indígenas eles não têm uma língua única. Como assim? O que significa dizer que um índio lá do Amazonas não vai falar a mesma coisa que fala um índio lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Entendeu? Então, mas eles têm um tronco, ou seja, eles têm uma base que eles seguem. E qual é essa base? Essa base é a língua tupi ou a língua macro-G, certo? Hoje a gente vai falar sobre os povos Marajoara e Tapajós. Vamos pegar aí o livro para dar umas olhadinhas e estudar conosco. Olhe, na região amazônica, antes da chegada dos europeus no século XVI, ou seja, antes do português chegar aqui no Brasil, os pesquisadores chegaram à conclusão que existiam milhares de indígenas. Milhares, né? Nós vimos os tupis, os macro-G, hoje nós vamos dedicar aos marajoaras. Quem eram esses marajoaras? Aí no livro de vocês está dizendo que eles habitavam a ilha de Marajó, que fica lá no norte do Pará, na foz do rio Amazonas. O que é isso, tio? Foz é um assunto de geografia que vocês já devem ter visto, não sei. Foz é a nascente do rio, ou seja, onde o rio Amazonas nasce. Então, fica nessa ilha, próximo da fonte do rio Amazonas. E eles construíam suas aldeias ao longo desses rios. Uma característica das civilizações antigas que a gente está estudando até agora é que vocês viram que eles se desenvolveram ao longo dos grandes rios, né? Estão lembrados? Do rio Nilo para o Egito, do rio Tigres e Eufrates para a Mesopotâmia. E aqui os indígenas também se desenvolveram ao longo dos rios. Só que vocês estão dando uma olhada aí na página 304 e 305, que durante toda a página, nos dois lados da página, tem um modelo aí desses rios com essas terras aí acima. Você sabe o que são isso? Eram os chamados tesos. Como eles viviam nas beiras dos rios, quando esse rio enchia, então eles usavam esse lugar aí, que vocês estão vendo nessas imagens, bonitas as imagens, né? Eles usavam essas aí como habitação e também usavam para enterrar seus mortos. No livro tem dizendo o seguinte, os tesos, como eu já disse, essa área aqui toda externa, em cima do rio, eram usados para habitação, pois podia servir também como cemitério e centros para cerimônias, ou seja, os casamentos, as festas, né? Entre os vestígios dos Marajós, como é que os arqueólogos chegaram à conclusão dos estudos Marajós? Através dos artefatos encontrados no subsolo da terra onde eles habitavam. E o que mais chamou a atenção dos arqueólogos foram os artefatos. O que foi que eles encontraram lá desses artefatos? Tem aí no livro da gente. Artefatos de cerâmica, urnas funerárias, tigelas, vasos e enfeites corporais. Olha, aqui no livro de vocês tem uma réplicazinha dessa arte marajoara, que é uma arte tão bonita quanto aqueles povos lá do Egito, da Mesopotâmia, né? É uma arte tão bonita que a gente não valoriza muito. Então eles usam cerâmica e eles ficaram muito conhecidos lá nessa região amazônica até hoje por conta dessa arte marajoaras que ele tem na cerâmica. Eles viviam de quê, tio? Eles viviam da caça e principalmente da pesca, né? Porque eles viviam em rios, né? E também faziam agricultura. Vamos falar um pouquinho sobre os povos Tapajós. Esses viviam na foz do rio Tapajós. Se os marajoaras viviam na foz do rio Amazonas, esses viviam na foz do rio Tapajós. Onde é que fica esse rio, tio? Fica lá em Santarém, em Pará, no estado do Pará, certo? E por volta de mais de 1000 anos atrás, eles também praticavam a agricultura e a pesca. Eles, na agricultura, quais eram os alimentos, quais eram os produtos agrícolas que eles mais produziam, tio?
Está aí no livro da gente, olha. Mandioca e milho, além de realizarem trocas comerciais com povos da região. Por que eles realizavam trocas comerciais? Alguém sabe me responder aí? Porque não existia dinheiro, né? Não existia cédula. Então, o comércio vivia sob o meio das trocas. Eu tinha uma galinha, o outro tinha um feijão, e aí ia fazendo as trocas e todo mundo ia fazendo comércio. Então fazia parte também dessa cultura tapajônica, né? A arte cerâmica. Vocês viram que é diferente da arte marajoara. Tem aqui do lado uma peça de cerâmica da região do Tapajós, lá no Santarém. Parece uma lâmpada, né? Alguma coisa desse tipo, né? Mas é tão bonito quanto a arte marajoara. Tem um pequeno texto aí que a gente vai ler agora, que está lá escrito no livro Os Antigos Habitantes do Brasil, que diz: a originalidade da cerâmica Marajó e Santarém supriu até quem não conhecia a cerâmica das grandes civilizações do passado, como a egípcia e a grega. Alguns arqueólogos acreditam que ali, no meio da floresta amazônica, a cerâmica tem sido inventada ao mesmo tempo que outras partes do planeta, sendo as mais antigas do mundo. Então, da mesma forma que as outras civilizações do mundo também adquiriram as suas artes, esses povos indígenas aqui no Brasil também merecem a nossa atenção, porque eles também fizeram uma arte muito bonita, né? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo dessa arte indígena, que são as pinturas corporais, a arte plumária, né? Tem outra aqui também para a gente mostrar, e um pouquinho da cerâmica que a gente falou aqui, da cerâmica marajoara. O que é que a gente pode perceber nessa arte indígena? Que eles usam muitos traços, né? Muito grafismo e muitos desenhos repetitivos. Para finalizar essa aula, vou pedir para que vocês façam aquele exercício bem legal que tem na página 306, que tem aquela cruzadinha que vocês gostam, né? E depois vocês vão fazer uma leitura bem interessante para saber como é que os indígenas vivem hoje, atualmente no Brasil, na página 307. Essa página verde aqui, que traz uma informação mais atual. Antes a gente estudou como era antigamente, antes da chegada dos europeus. Essa aqui é uma reportagem, é uma informação atual sobre como vivem os indígenas hoje. E no final tem algumas perguntinhas, a exemplo dessa que eu vou fazer agora. Como é que a gente ainda mantém a cultura indígena? Vou fazer umas perguntinhas para vocês agora simples, para saber se vocês mantêm a cultura indígena aí na casa de vocês. Vocês comem beiju? Vocês dormem em rede? Vocês têm vassoura de palha aí na casa de vocês? Então vocês estão preservando a cultura indígena, certo? Na próxima aula a gente conversa mais sobre um novo assunto que a gente vai falar agora, que vai ser os povos ocidentais da Grécia e de Roma. Vejam aí essa imagem das Olimpíadas. Por que será que o capítulo vai começar com essa foto? Justamente por isso, porque as Olimpíadas começou na Grécia. Até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.